Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Como vai você? Tudo bem? Olá, Cris. Kátia Gai, que honra, toda quarta aqui contigo, com nossos convidados, né? Tão maravilhosos, né? Exatamente. E ao vivo para você. Mas lembrando que a reprise deste programa, ela vai ao ar todos os dias às 18 horas. Então, se você não está assistindo agora, tem a oportunidade. É verdade. Estamos aqui então, Kátia Gaia, com uma sumidade. Já ouviu falar em Ho'oponopono? Bom, eu faço isso da minha vida assim, direto, porque é maravilhoso. Ele é uma sumidade nesse assunto. E ele é aqui de São Caetano do Sul, Dr. Paulo Valzac. Tudo bem, Dr. Paulo? Tudo bem, Cris? Muito obrigado. Gratidão pela presença, viu, doutor? Muito obrigado. É uma honra estar contigo, viu? Perfeito. Bom, não podemos perder tempo, né, Kátia? Vamos lá. A Kátia fica assim até passada, porque a gente é fã dele, sabe? Esse que é o problema. É, eu adoro. A gente é fã dele. Doutor Paulo, explica para o pessoal o que significa Ho'oponopono. Bom, Ho'oponopono é a arte da gente fazer um reconciliamento, ou seja, reparação de alguns erros, porque os erros são comuns na nossa vida, né? Nós erramos constantemente e vamos, é claro, nos aprimorando a partir dele. Agora, quando nós usamos o Ho'oponopono, significa que nós temos a chance de reparar, de reconciliar coisas dentro de nós. Praticamente é isso, é fazer uma limpeza em algumas coisas internas. Muito bom. Muito bom, é uma e delícia. a origem do Ho'oponopono? Então, o Ho'oponopono ele é de origem havaiana, né? A gente está acostumado com aquele havaiano é só surf, é só ondas, aquela maravilha toda. Aquelas musiquinhas gostosas. Ula, ula, exatamente. Mas tem uma riqueza muito grande lá no Ho'oponopono, porque vem justamente, o Ho'oponopono é uma ilha perto dos Estados Unidos, é uma ilha americana, e tem uma cultura milenar de xamãs, que são os sábios, né, os curandeiros, os espiritualistas lá daquele povo, que trouxe no cotidiano deles esse processo de reconciliação. Aliás, alicerçado numa filosofia, que o mais lindo do Ho'oponopono, mais profundo que nós temos que trazer à tona, é justamente a filosofia runa. Isso é importante no Ho'oponopono. Muita gente acredita que é só a prática do Ho'oponopono que é transformadora. Não. Muito pelo contrário. A prática do Ho'oponopono é um fiozinho que nós estamos puxando para trazer para nós toda uma filosofia de conduta psicoemocional e espiritual tremenda. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Porque a arte, você fala da arte de reconciliação, explica pra gente. Sim, porque a arte, né? Tudo eu acredito que é uma arte mesmo, que exige um compromisso, um compartilhar, um processo. E a arte é uma criação. Então, para você utilizar o Ho'oponopono na sua vida diária, você precisa realmente ser um artista. Verdade. O artista é ter aquela criatividade, o artista é aquele vigor, aquele amor, aquela decisão, aquele compromisso. Ele tem tudo isso na sua própria criação. Né? Então, é a arte de você se transformar. Isso é fundamental dentro do Ho'oponopono. Estando aberto, as coisas acontecem. E essa abertura é esse poder de criação. Maravilhoso. E o Ho'oponopono, ele é só na prática? Ele acontece somente com que práticas? Fala pra gente um pouquinho. Tá, então vamos lá. Em geral, o que nós temos no Ho'oponopono é uma história muito interessante. Primeiro que o Ho'oponopono, ele é prático? É prático. A maioria das pessoas fazem o quê? Acredita que o Ho'oponopono é um conjunto de palavras com uma petição, onde você utiliza aquelas palavras quase que mecanicamente. É como se nós fizéssemos o Pai Nosso, como muitas vezes nós fazemos, mecanicamente. Mas nós que estamos... Passou 2 segundos, a pessoa cai e dorme. Né? O Ho'oponopono, as pessoas acreditam que seja a mesma coisa. Esse é o grande erro. Né? Porque tudo que é mecanizado não funciona, nós já sabemos disso.
Não é mistério para nós. É verdade. A gente tem que ter aquela introspecção naquilo que a gente faz. A gente tem que ter o senso de presença no que você faz. Sim. Se você não está presente, não funciona. E o Ho'oponopono, então não é só essa oração, é uma prática diária. Ou seja, eu falo lá, sinto muito, mas eu vou na minha vida diária, eu não sinto nada, eu que estou certo. Aí, ó, isso é legal você falar. Me perdoe. Ah, imagina que eu vou parar de perdoar. Essa pessoa só te encostou lá, esbarrou no ônibus. Não, tô magoada. Não, mas não funciona. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo. Nós nem nos amamos. Qual que é a nossa capacidade de amar o outro se a gente se invade, se agride? Não temos aquele orgulho próprio, não temos autoestima fortalecida. Então como que você vai falar eu te amo pro outro? E no final, gratidão. E gratidão é uma coisa interessante, que a gente agradece tudo. É bonito, mas a gente agradece, mas é tudo mentira. Porque a gente agradece só as coisas boas. É Aquelas outras coisas que tem uma roupagem negativa naquele momento, mas é uma bênção, você não consegue ver. Com o Ho'oponopono, você se desperta tudo isso. Você aprende na prática a realmente chegar lá e falar assim, ó, eu sinto muito. Ou seja, meu egoísmo encolhe e eu falo assim, eu errei. Que bacana. Me perdoe, é aquele ato de você falar assim, abrir e falar, vou reparar agora. Né? Eu te amo, é abrir o coração, é falar assim, eu me amo primeiramente, e amo aos outros da mesma maneira. O que eu não quero que me agrida, não agrida os outros. Então, você colocando tudo isso na prática, funciona. É verdade. Colocando na oração cotidiana, mecânica, você pode fazer Ho'oponopono a vida inteira que não vai funcionar nada. Essa é a grande verdade. Nossa, mas você matou a pau. Eu adorei o que você falou. Funciona muito rapidamente. Funciona muito, Isso. muito. Eu sou adepta do Ho'oponopono. Toda noite eu faço a minha oração e tento que essa oração se estenda no dia nas minhas ações, que eu acho que é que você falou. Sem ação, nada funciona. Nada funciona. Doutor Paulo, eu tenho várias amigas que são, né, adeptas do Ho'oponopono, né, muitas, aliás, e elas até pediram para que eu fizesse uma pergunta para você. Sim. Elas ouvem o Ho'oponopono à noite, elas dizem que o Ho'oponopono, então, diz que ajuda a limpar memórias, inclusive de outras existências que estão ancoradas nessa existência. Sim. Como que acontece isso, no seu ponto de vista? Então veja bem, pela filosofia runa, eles acreditam, eles dão até alguns nomes havaianos para todo esse processo, você tem que até decifrar como funciona, que eles acreditam que é o seguinte, que nós temos dentro de nós o nosso eu consciência, aquilo que você faz conscientemente. É óbvio que nem sempre nós estamos tão conscientes assim. Fazemos algumas escolhas que até então foi no automático, não no consciente. Já erramos. Bom, sim, mas tudo bem. O eu consciente. Tem o eu subconsciente, aquele lá que você guarda suas memórias, principalmente as emocionais. E tem a nossa chama divina, e eles chamam lá de alma cua. Quer dizer, é a nossa fagulha divina, é aquilo que te move, que te dá espiritualidade, que te conecta com o teu Deus externo. Né? Então, são três eus que estão lá e muitas vezes eles estão em conflitos. Um pensa de um jeito, outro sente de outro e o terceiro fica no conflito. O que nós vamos fazer aqui? Um está pensando, um está agindo, e aí? Você pensar e agir são coisas diferentes. Eu sentir e pensar são coisas diferentes. Isso é muito comum. O que muita gente faz? Muita gente faz assim, no dia a dia. Doutor Paulo, eu sei tudo o que o senhor está falando. É lindo, é maravilhoso, mas eu não consigo praticar. Eu não consigo. Quer dizer, então tem o quê? Uma falta de conciliação entre os eus. Sim. A essência fala um negócio, o consciente outro, e o subconsciente, que é uma mescla de tudo que você passou na infância, uma esponja, está interferindo em tudo. A reconciliação no Ho'oponopono é estabelecer que os três são importantes. Não é que o subconsciente não é importante. Ele é importante, mas que você tem que colocar os três em acordo, em ordem. Então é dar uma ordem para a sua vida, é se conectar, é encaixar as peças do quebra-cabeça, é encaixar tudo de uma forma que você olha assim e fala assim, tem tudo sentido. Eu estou no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas. Agora eu posso seguir. À noite fazendo isso, o Ho'oponopono, você entra nessa limpeza, nesse encaixar das peças. E isso é importante. Olha que bacana, Sem né? dúvida alguma. E as pessoas maravilhoso. precisam muito. Não é perder um tempo, é ganhar tempo. Eu acho que isso é um presente, né? É um investimento. Nossa, é uma bênção. É um presente. E qual é a filosofia, né, do Ho'oponopono? Então, a filosofia do Ho'oponopono tem uma base. Eu vou colocar uma delas. São 5, mas a primeira e a principal, para mim já é a única e é suficiente. Se a gente chegasse aqui no planeta Terra, logo que nós nascêssemos, e nós tivéssemos uma cultura
que falasse isso para nós, eu tenho certeza que nós nunca seríamos pessoas doentes mentalmente. Porque, infelizmente, a grande verdade, queremos aceitar ou não, nós somos pessoas doentes mentalmente e espiritualmente. Nós temos uma carência afetiva enorme e uma carência espiritual enorme. Se nós chegássemos aqui no planeta e falasse assim pra gente, olha, nós somos 100% responsável. Pronto. Eu acho que 90% dos nossos problemas a gente transformaria, compreenderia. Por quê? Porque você sendo responsável, e essa é a filosofia básica do Ho'oponopono, leva você a entender todos os processos da sua vida. As suas escolhas, aquilo que você faz, põe o teu consciente aqui na frente, põe o teu subconsciente alinhado, ou seja, não é culpando os outros que eu vou resolver os meus problemas. Você está em casa, por exemplo, você acha que é o teu marido que está te dando problema? Você acha que é a tua esposa? Você acha que é o teu chefe? Você acha que é a política? O que você acha que é o culpado? Esqueça tudo isso. Pratique o 100% de responsabilidade, onde nós temos em mãos o poder de saber que somos responsáveis, que nós podemos fazer escolhas. Sem dúvida. Isso é importante. Perfeito. Autorresponsabilidade. Tá aí, em poucas palavras. Perfeitíssimo, perfeitíssimo. As pessoas estão me perguntando se o Ho'oponopono é uma oração. Bom, na verdade, como é uma arte e como basicamente ela veio para nós numa oração, é interessante o negócio. Eu vou falar abertamente para vocês. Claro, claro. Ho'oponopono, quando você estuda ele, você consegue chegar na matriz dele, você vê uma sabedoria assim incrível. A tua vida parece que se expande em nível de consciência assim tremendo. Aí quando pegaram o Ho'oponopono, ocidentalizaram, trouxe para nós aqui. E o Ho'oponopono tradicional, ele tem mais ou menos uns 12 passos. Ele é um conjunto, ele não é uma oração, são várias orações. É um trabalho e é exaustivo, é como se você fizesse uma prática de 40 minutos. Agora eu pergunto para você, hoje nós somos basicamente os mais rápidos em rezar Pai Nosso. Em 1 minuto a gente acho que consegue rezar aqui rapidamente. Imagina chegar um Pai Nosso de 40 minutos aqui para nós. Essa prática seria abandonada. Mas é certeza. Eu tenho certeza que ninguém faria Pai Nosso mais aqui. Então o Ho'oponopono chega aqui para nós os ocidentais, porque aqui nós rezamos lá no final da noite, quase com a cabeça já encostada no travesseiro. O islâmico, que tanto a gente fala, que é aquela, o terrorismo, aquela coisa, é uma religião que pratica a oração 5 vezes por dia. Ele para tudo. Ele Ele tem um contato com a espiritualidade. Sim. E aí nós introduzimos aqui no Ocidente o Ho'oponopono de 40 minutos. Alguém vai praticar? Mas de jeito nenhum. É verdade. Aí atualizar o Ho'oponopono para uma oração breve, profunda, com palavras de luz, sinto muito, me perdoe, eu te amo, obrigado, e com uma petição, ou seja, você pede e você entra em contato com essas palavras. Perfeito. Funciona? É funcional, mas não é só uma oração. Vai além de uma oração. Vai na prática, como nós falamos no começo do caminho, né? Sem dúvida. Verdade. Oração sem prática não funciona. Exatamente. Então você falou lá, sinto muito, mas chegou lá em casa e chutou teu cachorro, brigou com a esposa e tem aquela raiva toda, você pode saber que não está funcionando. Então o Ho'oponopono é muito mais que isso. Para quem acha que é só oração, então está no início da jornada. Então vamos com a gente que a gente vai mostrar o caminho inteiro. Isso que é importante. Bacana. E como podemos praticar? Ok. Como que a gente pratica o Ho'oponopono? Então a primeira coisa que a gente precisa entender no Ho'oponopono, já que chegou uma forma atualizada para nós, tá? E nessa forma atualizada, inclusive, tem vários livros que falam sobre o Ho'oponopono. Verdade. Um dos livros que é interessante é o Limite Zero. Tá? É um livro muito bem arquitetado, mas não no conceito profundo da questão. Eu, particularmente, foi um dos primeiros livros que eu li e eu não aconselharia lê-lo. Por quê? É muito superficial. É você nadar no raso. E a profundidade vai além. Por isso que nós estamos aguardando o seu. Exatamente. Aliás, o Dr. Paulo Valzac já está se comprometendo, eu vou falar aqui, porque ele vai lançar o livro dele aqui no Enigmas, doutor? Exatamente. Porque ele é de São Caetano, então ele já está comprometido em nos dar esse presente. Porque ele
tão amorosamente vem aqui dividir seus conhecimentos conosco, né, Kátia? Com E muito toda vez que a gente chama, ele está aqui conosco. Verdade. Gratidão, viu, doutor? Eu agradeço. Mas existem algumas invencionices. Quais são elas que fazem sobre o Ho Oponopono? A gente percebe que tem muita mistificação. E a invencionice já é baseada nesse livro. Por quê? Vou contar um segredo para vocês. Conta. O segredo é o segredo. Porque quem é que vai, preste bem atenção, quem é que vai, na vida, simplesmente esfregar uma lâmpada mágica e obter tudo o que quer? No Ho Oponopono isso não faz sentido. Só que foram o pessoal do segredo que trouxe o Ho Oponopono para nós. Uma dádiva. Temos que agradecer. Claro, chegou ao nosso mundo através das mãos deles. Mas não é só simplesmente ilustrando lâmpada que a gente vai obter. Verdade. É você se transformar numa pessoa melhor. Então, as invencionices já começam aí. O Ho Oponopono é feito para os outros. As tribos, o Ho Oponopono é interessante que ele é feito assim. Quando uma pessoa se desviava do caminho porque cometeu algum erro, que é comum a todo ser humano, colocava-se aquela pessoa lá no círculo, um círculo sagrado, onde a família está lá presente. E naquela família, eles não faziam o que nós fazemos hoje. Apontava, imagina todo mundo aqui apontar para a pessoa e falar assim, ó, você é o culpado, você está errado. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos te punir. É chibatada, se você matou alguém, jogar você na prisão. Se você roubou, jogar alguém na prisão. Não existia isso porque não existia prisão na época. Sim. Então todo mundo reunia com aquela pessoa e falava assim, o que você errou? Porque o que está dentro do que aquela pessoa fez, está em todos nós. Sem dúvida, sem dúvida. Aí acabou o Ho Oponopono, é isso aí, ó. Mostrou que existe um processo de responsabilidade entre todos nós e aquela pessoa. E aí nós vamos ofertar o amor, o perdão, a gratidão por aquela pessoa estar mostrando ancestralmente algumas coisas que nós temos e partir para a reconciliação. O grande erro do Ho Oponopono é desprezar exatamente isso. Então, as invencionices. Aí inventam isso, que nós temos que fazer simplesmente a oração rapidamente, que nós temos que querer as coisas, e o Ho Oponopono foi feito para compartilhar as coisas. O Ho Oponopono não é egoísta. O Ho Oponopono, as pessoas falam assim, o que eu preciso para mim, vou praticar. Gente, o Ho Oponopono começa ajudando o próximo. Talvez você tenha que falar assim, o que eu preciso para mim, para que eu ajude o próximo. Aí funciona. Quanto o Ho Oponopono for feito com o egoísmo, não funciona. Aí inventa um monte de coisas. Inventa que você tem que fazer 108 vezes, que é um absurdo. Nossa, é absurdo. O Ho Oponopono é do Havaí. 108 vezes é uma técnica de mantras indiana. O que tem a Índia a ver com o Ho Oponopono? Nada. Nada. Não tem absolutamente a ver nada. Mas todo mundo compra japamala e fica lá. Sinto muito, me perdoe, te amo, sinto muito, me perdoe, te amo, obrigado, sinto muito, me perdoe. Vai virando e automático. Não está sentindo nada. Não está se comprometendo com Deus, porque a primeira coisa que você faz no Ho Oponopono é Deus, limpa em mim. Se ela está falando com Deus, ela está acessando a divindade interna com a externa. E depois Deus olha para ela e ela começa. Sinto muito, me perdoe, sinto muito, me perdoe, sinto muito. Então o automático já prejudica a técnica. Você tem que sentir, você tem que interiorizar, você tem que entrar, você tem que respirar. É outro nível de Ho Oponopono que nós estamos conversando. Ah, sem dúvida. É o verdadeiro, esse que você está falando é o verdadeiro, né? Raiz. Dando a informação correta, porque essas mistificações tiram do foco a realidade da coisa, né, Paulo? Mas você falou tudo. Que é o sentir mesmo, né? Como que a gente vai fazer Ho Oponopono e acreditar que 4 palavras vai mudar todo o nosso destino se você simplesmente também não sentir, não absorver ela e não praticar ela? Sem dúvida. É como se eu imaginasse uma figura aqui, angelical, e que ele vai na minha vida resolver todos os problemas. Eu não gostaria que isso acontecesse. Sinto muito, se você pensa ao contrário, mas eu não gostaria. Eu gostaria de que essa figura angelical me desse forças para que eu pudesse realizar alguma coisa. Sem dúvida, claro. A inspiração, até para você ter compreensão desses processos aqui na Terra, né? Porque não faz sentido, exatamente. Né? Você está lá com um objetivo de crescimento. Você nasceu naquela família, naquele lugar, com aquelas pessoas que você trabalha. E você quer tudo de mão beijada do seu jeito, sem treinar nada. Eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, obrigado. Não dá. E também não dá somente só para ficar querendo coisas materiais, e o sentir é você ser, não você ter, né?
Exatamente. Então, o segredo, toda manipulação foi feita em cima de adquirir coisas, né? Visualizar coisas. E a gente precisa entender que o Ho'oponopono, ele é totalmente você. Isso. É uma prática de reconexão com a divindade, Nossa, né? é fantástico. É isso aí. É isso que eu, pelo menos eu sinto assim, porque não adianta, é o que o Paulo falou, você falou uma coisa, doutor, que é fantástica. Principalmente as pessoas, não só no Ho'oponopono, mas nas religiões que frequentam e que saem na rua, a primeira coisa que faz é chutar o cachorro. Exatamente. Né? Então, assim, gente, tudo que está no nosso caminho é divindade, né? Então vamos... É amoroso. Vamos tudo que move é sagrado, como diz a música, né? Exatamente. Então vamos Dentro respeitar. dessa urbanização, como nós podemos praticar diariamente? Assim, uma dica que você pode nos dar. Tá, então uma dica, isso vale para tudo. Por quê? Porque dentro de nós temos um negócio chamado conjunto de sabotadores. O que são os conjuntos de sabotadores? Quando você vai se empreender a fazer alguma coisa, bilhões de forças agem ao contrário. É como se você acendesse uma vela e aí começa a ventania. Se você não está fortalecido para o seu propósito, não adianta. Então tem gente que já começa, doutor Paulo, quanto tempo eu tenho que fazer Ho'oponopono? Aí eu pergunto, quanto tempo você está nesse estado? Aí a pessoa fala assim, já faz uns 30 anos, então faz mais 30 de Ho'oponopono. Porque parece que a pessoa quer para amanhã. Parece que é micro-ondas. Ho'oponopono não é micro-ondas. Ho'oponopono não é o WhatsApp. Tum! Porque hoje no WhatsApp é assim, né? A pessoa acabou com o namorado. Então, acabei. Tchum, já foi. E a maturidade emocional que existe, e a maturidade, o ritmo da vida. Verdade. Olha, ou seja, está tudo errado. Está tudo errado. As pessoas precisam começar a compreender que nós temos que degrau por degrau, sentir o momento. É o desafio. Você não tem um problema na tua vida, você tem um desafio. E você tem as ferramentas com você. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é você praticar o Ho'oponopono, mas tentar vencer os sabotadores. Os sabotadores se vencem de uma maneira. Primeiro, com força de vontade. Por exemplo, eu na clínica quando eu chego de manhã, eu chego 6h30. Vou atender às 7. Então, 6h30, 6h15 eu chego, eu tenho um lugar certo para isso. Então, se você quer vencer o sabotador, você tem que fazer o seu local sagrado, porque é lá que ele não vai entrar. Se você vai em qualquer local, ele está presente. Mas quando é aquele lugarzinho, tem uma almofada, tem o teu sonzinho, você quer uma música, não, o doutor Paulo não faz música, é ruim, sem música. Que é um incenso, não aguento incenso, não tem problema, tira o incenso. Eu quero uma imagem do Buda, não tem nada a ver com o budismo, mas põe a imagem do Buda. Para mim me evoca o sagrado. Pode ser de Jesus? Pode. Aí você monta o teu canto, né, acolhedor, lá é o sagrado para você. Então lá o sabotador não vai. Se for, ele vai fazer o seguinte, quando você está lá sentado, você não precisa sentar em posição de yoga, não precisa nada, é simples. Você senta, tem uma respiração adequada. Aí você faz a respiração, faz o seu propósito em relação ao Ho'oponopono, faz sua petição e fala as palavras de luz. De repente você está assim, se coçando. Primeiro, sabotador. Segundo, bocejo. Tosse é o terceiro. Depois cãibra. Nós que já estamos numa certa idade, começa a dar cãibra. Então você rola. Eu rolo e às vezes falo, sinto muito, me perdoe, eu não perco o ritmo. Porque você tem que estar conectado com o negócio. Porque o sabotador, ele vai estar lá. Ele não quer ver você crescer. O ego, ele não quer ver você. Ele olha para você e fala assim, Paulo, pensa bem, se transporta aqui para fora. Olha para você. Dá uma olhada na sua posição e o que você está fazendo. Não é ridículo? Aí você olha e fala assim, é mesmo. Se você fala é mesmo, você já deu as mãos pro ego. Acabou. Se você se fortalece e fala, não, vou continuar até o final. Você faz os seus 15 minutos. A gente fala 15 minutos. Não é muito. É um investimento fantástico. 15 minutos da sua conexão espiritual, limpeza, pronto. É o ritual. O ritual, infelizmente, nós ainda que não temos aquela facilidade, o ritual é importantíssimo. É importante, é lógico, é uma conexão. É uma conexão. Antigamente eu era contra o ritual. Qualquer tipo de ritual, para mim, eu falava assim, não, isso daí deve ser uma loucura. Hoje eu encaro o ritual como uma possibilidade de você eliminar qualquer sabotador e te conectar no ponto certo e fazer você sentir o que, de forma consciente, o que está acontecendo. Paulo, eu tenho uma pergunta sobre cura. Okay. Eu tenho uma amiga que ela está fazendo quimioterapia e ela sentiu ela começou a fazer o Ho'oponopono e ela tinha muitos efeitos da quimioterapia que é muito desagradável, né, para quem está fazendo. Sim. E ela falou, olha, pode ser coisa da minha cabeça, mas eu consegui anular os efeitos da quimioterapia. Até o médico dela não acreditava, né?
ela falou assim, isso acontece mesmo? Eu queria que você me falasse sobre essa possibilidade da pessoa anular um efeito negativo através do Ho'oponopono, que nem a quimioterapia. Certo. Bom, veja bem que interessante. Eu tenho alguns casos, eu também tenho um caso de uma pessoa que tem câncer. E realmente, quimioterapia não é algo simples. Eu trabalhei durante vários anos em hospital terminal, com pessoas que utilizavam quimioterapia, e a pessoa passa por um processo doloroso. É uma dor física e emocional, de extrema fragilidade, insegurança, medo, que assola você. Se fosse só a dor física, tudo bem, mas a agressão psicológica que existe dentro do processo de quimioterapia é muito grande. E ela tem que se fortalecer. Sim. E quando a gente está com medo, a gente tem um impacto muito grande dentro de nós e causa dor. Quando você está no processo de equilíbrio, de harmonia, de busca da paz, de reencontro, desse reencontro, você vai relaxar. Então você falando, você parando por alguns minutos durante a sessão, a minha paciente, ela levava uma japamala na mão, ela colocava na mão, e durante a sessão de quimioterapia, ela lá, sinto muito, me perdoe, eu te amo, obrigado. E ficava falando. Saía da quimioterapia com a japamala, que era algo sagrado para ela, como se a energia dela, do bem, estivesse lá. E ela ia para casa, aqueles dias eram terríveis, mas ela praticava o Ho'oponopono e amenizava. Eu tenho pacientes que tinham compulsão, que tinha toneladas de lixo dentro de casa, que se tirasse uma sacolinha, tinha um processo de AVC, parada cardíaca. Nossa. Ho'oponopono ajudou? Vocês nem imaginam o quanto. Foi fantástico. Então, só o fato de você fazer essa limpeza e se harmonizar já te ajuda assim de uma forma tremenda. Só as 4 palavras já te promove todo esse equilíbrio, essa harmonia interna. É impressionante. Olha que maravilha, A gente né? percebe quando a pessoa está com lixo interno e ela põe no externo, né? Exatamente. É impressionante mesmo. É um espelho. É. E era o que tinha acontecido. Então, nessa paciente, por exemplo, se você tirasse uma sacolinha, ela entraria em pânico, isso daí, ela estaria no hospital. O que nós fizemos? Ho'oponopono para ela tirar, por exemplo, uma garrafa PET. Tirar aquele lixo que está dentro dela em forma do lixo externo. Sim. Aí uma garrafinha dava. Outra semana, uma sacolinha. Olha que ela tinha bacana. 2 toneladas de lixo entre aspas, dentro da casa dela, porque tudo era muito aproveitável. E ela tirou pelo menos, nos primeiros 2 meses, 1,5 toneladas. O resto ela reorganizou. Quer dizer, ela fez uma limpeza interna. Que isso tudo adivinha de uma infância de pura rejeição, Sem dúvida. que é traumatizante. Sem dúvida. Paulo, nós queremos saber sobre suas obras, sobre Vamos os tirar seus um close aqui contatos, rapidinho, né? Por favor. Do livro do Dr. Paulo Valzac. Inclusive, Vários, né? Quantas obras? ele tem CDs Nós também. temos 6 livros. Esses são os 2 principais nossos. Você nasceu para ser feliz e a paixão é cega, mas você não. E agora, em junho, julho, nós estaremos com o livro do Ho'oponopono. E também tem os CDs que você... Nós temos CDs, são 300 CDs que nós Nossa, temos. muito São. Então, Estão todos um lá mais no maravilhoso site, que o né? No outro. site. Um mais maravilhoso que o outro. Esse nós ganhamos. Gratidão. Isso. Gratidão. Eu que agradeço. Gratidão, eu Gratidão. sinto muito. Me perdoe, te amo, sou grata. É isso aí. Gente, maravilhoso. Fala pra gente seu site, por favor, Quem Paulo. quiser adquirir seus livros, como é que faz, Paulo? Então, nós temos um site lá, que é bem simples, o site é www.meupoder.com.br, e nós temos uma coisa inédita que eu não posso deixar de falar, que é o curso de Ho'oponopono via WhatsApp. Olha que bacana. Você vai falar, WhatsApp, Dr. Paulo? Simples, você não acessa vídeo, não acessa nada. O áudio chega para você no teu celular de manhãzinha, com 3 ou 4 áudios, que é a primeira aula, são 15 aulas, você recebe, escuta e vai fazer a prática. Nenhum curso meu não tem uma prática. Todos têm que ter uma prática. Então a gente tem uma prática que você vai ter que fazer aquilo. É uma tarefa. E você entra no nosso WhatsApp, solicita. Você pode passar o WhatsApp para o O pessoal? WhatsApp é simples, é 11 9 98 12 19 18. Entra lá. Nós temos de 15 em 15 dias os cursos programados. São 6 cursos fantásticos. Um é o Ho'oponopono nível básico e o outro é o Masterclass, que é o avançado. Aquele que você aprende os 12 passos, você aprende a prece e ação, que é uma prece também dos kahunas lá do Ho'oponopono. É uma quantidade de conhecimento assim que deixa a gente vislumbrado.
Bom, doutora, a gente só tem que agradecer a sua presença, Verdade. amiga, né? Perfeito, Sempre compartilhando conhecimento, né, Kátia? Muito, muito. A gente fica muito feliz porque a forma como você coloca o assunto é de uma forma muito simples e que todos Objetiva, podem né? praticar. Perfeito. Ótimo. E ainda no É isso mesmo. WhatsApp? Ainda no WhatsApp. Bem, doutor, eu espero poder contar, então, com o lançamento do seu livro aqui. Perfeito. Por Eu agradeço favor. o Só nos convite. eu comunique estarei aqui. antes, né? Pra gente Sim. já poder acertar a Perfeito. pauta, né, Kátia? Verdade. Ótimo. Agradecemos muito. Então, Gratidão. muito obrigada. Eu que agradeço. Uma honra enorme estar contigo, Muito doutor obrigado. Paulo. Pessoal, vocês gostaram, né? Dr. Paulo Valzac, aqui de São Caetano, um queridão já do programa Enigmas há muitos anos, que nos presenteia toda vez com esses conhecimentos, né, Kátia Gaia? Verdade. Nós esperamos que vocês pratiquem, acessem o site caso você queira fazer o curso, porque vale a pena. Então, na próxima semana, um novo convidado, novos temas. É verdade, porque no Enigmas, pessoal, no Enigmas é assim, aqui você vê o invisível Ouve o inaudível. e acessa o que dizem que é impossível. Vem com a gente nessa jornada. Tchau. Até o próximo Enigmas, pessoal, vem. Né? É isso.